Questão número 2. Determine as coordenadas do ponto de intersecção das retas x menos 5y menos 14 é igual a 0 e 3x mais 2y mais 9 igual a 0. Tá certo? Então aqui, nessa figura, já foi fornecido o gráfico da equação dessas duas retas. Essa reta de vermelho é a reta 3x mais 2y igual a menos 9. E repare que essa reta de vermelho é a mesma que essa daqui. Eu vou destacar de vermelho também. É a mesma equação que está no enunciado, só que escrita num formato diferente. Veja, essa equação é a mesma coisa dessa daqui. Qual é a diferença no formato de escrever uma e a outra? É que nesta equação aqui, onde está a reta, eu passei o mais 9 que estava do lado esquerdo do sinal de igual para o lado direito, então ele ficou menos 9. Esse daqui, ó. Aqui, o 9 está do lado esquerdo, por isso que ele está com sinal positivo. Se eu passar ele para o lado direito do sinal de igual, ele ficaria menos 9, como está aqui no gráfico. Então, essas duas são a mesma equação. Assim como essas duas aqui, ó, x menos 5y é igual a 14, com 14 do lado direito do sinal de igual, é a mesma equação dessa daqui. X menos 5y menos 14 é igual a 0. Com uma diferença na forma de escrever, que é em uma delas. O 14 está do lado direito do sinal de igual e na outra do lado esquerdo. Por isso que aqui no enunciado tem o sinal de menos e aqui no gráfico ele está sem o sinal de menos. É como se tivesse positivo. Tá certo? Então, reparar primeiro essa forma diferente de escrever o número que está independente de x e de y. Mas significam as mesmas coisas. Agora, se eu quero simplesmente descobrir qual é o ponto onde essas retas se cruzam, esse ponto é um ponto que está exatamente sobre as duas retas. Tá certo? Se é um ponto que está sobre as duas retas, eu tenho que pegar um ponto em comum, onde tem a reta vermelha e tem a reta azul passando por esse ponto. E a gente repara que aqui onde elas se cruzam é o ponto que está simultaneamente em cima das duas retas. É esse ponto aqui, ó. E quais são as coordenadas desse ponto? Aí por leitura simples aqui no par de eixos, ó. A coordenada x desse ponto é menos 1. E a coordenada y desse ponto é menos 3. Então, só por leitura do gráfico eu tenho as coordenadas desse ponto, onde eles se cruzam. É menos 1 e menos 3. O menos 1 é a coordenada x e o menos 3 é a coordenada y. Tá certo? Nesse caso, seria muito simples determinar o ponto de intersecção da reta, porque foi dado o gráfico desenhado dessas duas retas. Mas nem sempre vai ser assim. E como é que você vai fazer o exercício se não tiver o gráfico desenhado? Se só tiver simplesmente as equações aqui como no enunciado. Então, se eu tiver só as equações, a gente vai ter que fazer um sistema linear. E é desse jeito que eu vou fazer, para vocês entenderem que o gráfico, a solução gráfica nem sempre é possível. Então, às vezes, a gente vai precisar da solução algébrica. Então, vamos partir para ela. A primeira equação é x menos 5y menos 14 igual a 0, que eu vou escrever x menos 5y igual a 14. Eu vou passar o 14 para o lado direito, tá certo? Do sinal de igual. E a segunda equação é 3x mais 2y mais 9 igual a 0. Eu vou escrever 3x mais 2y, passo 9 para o lado direito, igual a menos 9. Certo? Então, existem três formas de resolver esse sistema. A gente pode resolver isolando o valor de x na primeira equação e substituindo na segunda equação o resultado encontrado. A gente pode fazer pelo método da adição, que é igualar o valor de x em cima de x nas duas equações e deixar ele um com sinal positivo e um negativo e cancelar um deles. Ou a gente pode fazer usando a regra de Cramer, que é aquela que calcula determinantes 2 por 2. Eu vou fazer usando a regra de Cramer, tá certo? Então vamos lá. Certo? Como é que é a regra de Cramer? Eu vou calcular o delta, vou calcular o delta x e vou calcular o delta y. Depois, para achar o valor de x, eu vou fazer delta x dividido por delta. E para achar o valor de y, eu vou fazer delta y dividido por delta. Ok? Então, vamos lá. O que seria o delta? Eu vou pegar os coeficientes de x e de y que estão do lado, os coeficientes numéricos de x e de y que estão do lado do sinal esquerdo de igual. Então, esse x aqui que está sem coeficiente é 1. Esse x aqui de baixo é 3, o coeficiente dele. Então, 1 e 3 é a primeira coluna. A segunda coluna, o coeficiente de y, menos 5 na equação de cima, e na equação de baixo é mais 2. Tá certo? Então, montei a matriz 2 por 2. E agora, como é que eu calculo o
determinante dessa matriz 2 por 2? Eu vou multiplicar a diagonal principal, 1 vezes 2, que é 2, e vou multiplicar os elementos da diagonal secundária. Menos 5 vezes 3 daria menos 15. Só que na diagonal secundária eu vou trocar o sinal. Então, mais 15. E aí, como é que fica esse determinante, então? Fica mais 2 mais 15, que é mais 17. Calculei o delta, que é o primeiro que eu preciso saber. Agora eu vou para o delta x. Para calcular o delta x, a primeira coisa que eu vou fazer é observar que eu vou tirar os coeficientes de x, 1 e 3, e no lugar deles eu vou colocar o 14 e o menos 9. Então, a matriz delta x vai ser formada com 14 e menos 9. No lugar do 1 e do 3, ó, no lugar do 1 e do 3, eu vou colocar esse 14 e esse menos 9. E vou repetir os coeficientes de y, menos 5 e mais 2. E aí, como é que vai ficar aqui? Vou novamente repetir o procedimento de multiplicar os elementos da diagonal principal, 14 vezes 2, 28, e os elementos da diagonal secundária. Menos 5 vezes menos 9 daria mais 45, só que na diagonal secundária eu troco o sinal, fica menos 45. Então aqui vai ficar como mais 28 menos 45. Isso é menos 17. Pare aqui. Se eu tenho um número positivo e quero juntar isso com um número negativo, eu subtraio, os sinais são diferentes, e eu mantenho o sinal do maior. Aqui em cima era mais 2 com mais 15, então os dois números têm o mesmo sinal. Então eu somo e mantenho o sinal do maior. Por isso a diferença de resultado. Finalmente, para chegar no delta y, o que eu vou fazer? Eu vou voltar para a matriz principal, que era essa daqui, 1, 3, menos 5 e mais 2. E aí eu vou tirar agora os coeficientes de y, que são menos 5 e mais 2, e no lugar eu coloco os coeficientes à direita do sinal de igual. Então, como é que vai ficar? Os coeficientes de x eu repito, 1 e 3. E no lugar dos coeficientes de y, eu vou colocar o 14 e o menos 9. Então, como é que vai ficar o cálculo desse determinante? Então, de novo, eu multiplico os elementos da diagonal principal. 1 vezes menos 9 dá menos 9. E 14 vezes 3 dá 42. Só que esse 42 daria 42 positivo. Lembra que a diagonal secundária eu troco o sinal. Então, fica menos 42. Somando aqui, eu vou chegar em menos 51, eu somo porque os dois números têm o mesmo sinal, então aí a gente soma e mantém o sinal do maior, menos 51. Beleza, para achar agora o valor de x, então eu vou dividir o delta x pelo delta. O delta x é mais 17, e o delta, o delta x é menos 17, né? Então vamos apagar aqui. Vamos apagar. Vamos lá. Para achar o x, o valor de x, eu vou dividir o delta x pelo delta. Então, o delta x é menos 17 dividido por mais 17, que é o delta. Na divisão, menos com mais é menos, e 17 dividido por 17 é 1. Agora, o y é delta y dividido por delta. Então, o delta y é menos 51 dividido pelo delta, que é mais 17. Menos com mais é menos, na divisão, 51 dividido por 17 é 3. Então, a solução desse sistema é a coordenada x, que é menos 1, e a coordenada y, que é menos 3, x e y. Repare que é o mesmo resultado que a gente obteve lendo aqui no gráfico, menos 1 e menos 3. Mas, de uma forma, eu posso fazer a solução gráfica, quando eu tenho o gráfico desenhado, e quando eu não tenho, eu tenho que fazer a solução algébrica. E aí essa solução serviu para a gente repetir e relembrar esse procedimento da regra de Cramer.